Oi, tá? Eu tô gravando já, tá bom? E hoje nós temos um convidado na aula, tá? Ele vai falar com vocês um pouco. Deixa eu só. Você tá aí, Alexandre? Tô assim. Alexandre? Oi. Oi, Alexandre. Oi, professora. Você tá aí? Tá. Então, primeiro eu vou revisar as aulas, as atividades, tá? Depois o Alexandre, desliguem os microfones aí, tá? O Alexandre, ele é um acadêmico da turma da manhã, ele vai falar um pouco com vocês sobre a questão da baleia azul, tá? Então, deixa eu entrar lá nas aulas. Só desligue os microfones, então, né? Hoje de manhã nós conversamos um pouco sobre a questão da baleia azul e o Alexandre, ele fez uma pesquisa sobre a questão da baleia azul. Então, nós iremos hoje conversar um pouco sobre a baleia azul. Depois, eu vou falar sobre a questão do isolamento social e da solidão, tá? Que é a nossa aula de hoje, tá ok? Nós estamos, na realidade, dando continuidade à questão da depressão. Tá? Uma outra coisa, eu vou dar uma palestra online para a Uniandrade sobre a questão da depressão. Assim que sair o folder lá certinho, eu aviso vocês também, para quem quiser participar. Eu só estou aguardando lá sair a divulgação, tá? Eu vou dar duas palestras. Uma é sobre, deixa eu achar. Uma é dia 20 de junho, sobre depressão. E tem mais uma que é sobre desenvolvimento interpessoal, alguma coisa assim. Bom, vamos lá então, retomando as aulas, né? Fazendo aqui a retomada dos assuntos. Então, quem não fez ainda as atividades, faça. Pessoal, o nosso assunto desse segundo bimestre é adolescência. Então, começa a adolescência aqui, ó. Explique a fase da adolescência, era a primeira atividade do segundo bimestre. Quem não fez, daí nós falamos lá sobre a adolescência. A segunda a segunda atividade. Então, era qual a relação ideal entre adolescente e familiares, tá? Que foi a 9ª semana, adolescência. Quem não fez, verifique se tem dúvida do material. A 10ª semana foi sobre a questão da depressão, tá? Depressão na adolescência. Aqui eu pedi, né, para vocês levantarem lá qual o papel da psicologia frente à depressão na adolescência. E a aula de semana passada, que nós trabalhamos a questão da depressão e da automutilação, eu pedi para vocês, deixa eu ver aqui, Rodrigo, atividade no fórum. Apresente as causas da depressão na adolescência
e os tratamentos. E a aula de hoje, que eu já li lá algumas entrevistas, né? Morri por dentro, ninguém percebeu, tá? Então, a nossa aula de hoje, que é a questão. Boa noite, Rodrigo, tá? Que é a questão, então, do isolamento social, tá? Do isolamento social e da depressão aqui, né? Os sentimentos aqui de solidão, ok? Daí a pergunta é, né? Que era para entrevistar um adolescente. Eu já li lá algumas entrevistas, né? Até de tarde, depois eu não olhei mais. E realmente, se você ler lá, quem puder, leia já as entrevistas dos colegas, vocês vão perceber o quê? Que tudo que nós estamos falando aqui bate com a realidade. Bate com a realidade, a tristeza, né, o desânimo, enfim, tá? Então, depois nós vamos estar falando sobre isso. Eu coloquei lá 2 textos que são são 2 dissertações de mestrado, tá? E também eu coloquei lá 4 vídeos curtos, tá? Quem puder, assista os vídeos da Casa do Saber. Não sei se alguém já estava, né? Já estava vendo lá, já assistia, né? Já acompanhou lá a Casa do Saber. Tá? É muito bom lá os vídeos, os profissionais, tá? Ok? Então, agora, alguém tem dúvida em relação às atividades, pessoal? Quem não fez ainda, por favor, faça, tá? Hoje é dia 3. Nós só temos mais 3 aulas, tá? Dia 10, dia 17 e dia 24. Aqui já começa a semana de provas, dia 1º de julho. Se nada mudar, vamos ver, né? Toda quinta-feira os coordenadores têm reunião lá com a reitoria, tá? Mas se não, dia 24 já é a revisão para a prova, tá? Então, tem muita coisa que não vai dar para nós vermos, só que assim, ó, eu estou bem tranquila, porque a fase da adolescência vocês irão estudar também mais para frente, tá? Tá travando para vocês? Senão a gente sai e entra de novo. A Fernanda, você tem que trava, você entra e sai de novo. Tá? A Fernanda, às vezes acontece. Tá? Mas alguém tá travando? Tá? Às vezes acontece, né? Às vezes ele cai. Mas nós não estamos com muita gente. Então. Tá atrasado para mais alguém? Senão nós saímos e entramos de novo. Mas quem está com problema entra e sai. Às vezes é o microfone aqui, eu vou colocar ele mais perto de mim, ó, tá? Mais pertinho. Pessoal, agora eu vou desligar o meu microfone, tá? E o nosso convidado, ele vai falar. De manhã, ele contou lá sobre a questão, tá? Da baleia azul, ele fez uma pesquisa. E daí, quem tiver dúvida, daí conversa, pode perguntar. Eu vou desligar o meu microfone agora e vou já agradecer, né, ao acadêmico que prontamente veio aqui explicar para nós um pouquinho do caso da baleia azul, tá? Que é um assunto
que o acadêmico pesquisou, se interessou, de manhã ele relatou, tá? E foi bem interessante, enriqueceu bastante a nossa aula, tá? Espero também que contribua aqui para nós, tá? Tá ok? Então, o Rodrigo, eu troco os nomes e tudo, né, gente? É o Alexandre, né? Isso, professora. É. Ai, Alexandre, ai, só eu, né? Professora não é fácil. É muito aluno, né, gente? Tá? Eu vou desligar aqui, vocês desliguem. Quem quiser daí, fale aqui, tá? Ou se manifeste, tá? É bem interessante. Eu acho que vocês conhecem um pouco sobre a questão da baleia azul, né? Houve muito suicídio aí, de jovens e tudo. Então, a palavra para o nosso acadêmico. Eu vou desligar aqui. Tá bom, como a professora Edi falou, eu sou acadêmico da turma de manhã, né? E eu acabei fazendo uma pesquisa por fora sobre o jogo da baleia azul. Como muitas pessoas sabem, o jogo da baleia azul, ela fazia simplesmente as pessoas, os adolescentes participarem de uma série de desafios, que era um total de 50 desafios, no qual o desafio de número 50 seria da pessoa acabar cometendo suicídio. Eu vou falar um pouco da menina que começou o jogo. Muitas pessoas falam que uma menina russa chamada Rina Palenkova acabou iniciando o jogo porque ela acabou cometendo suicídio pulando em um trilho de trem. Teve início com essa menina porque antes dela acabar cometendo suicídio, ela postou nas suas redes sociais uma foto com a legenda escrita adeus. E essa foi uma história muito triste, né, de se falar, pelo fato da menina ter cometido suicídio. E na Rússia, essa menina acabou meio que virando um meme, pelo simples fato dela ter cometido suicídio. Só que depois dessa menina ela acabar ter se tornado um meme, muitas pessoas começaram a investigar as redes sociais dela, ver os grupos que ela frequentava, e acabaram descobrindo que ela acabava compartilhando alguns posts sobre depressão e suicídio. E também nos grupos foram encontrados alguns posts misteriosos dessa menina. O jornal, o jornal russo, em março de 2016, o jornal chamado Novaya Gazeta fez uma reportagem sobre os grupos de morte, que era o grupo que essa menina fazia parte, e o jornal acabou colocando alguns posts e muitas conversas que haviam nesse grupo. Daí eu acabei anotando que o jornal ele acabou fazendo a matéria em 2016 e a menina acabou cometendo suicídio em 2015. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o jogo. Em algumas comunidades, sobre esses grupos de morte, foi encontrado o jogo que era Me Acorde às 4h20. De acordo com alguns especialistas, 4h20 da manhã seria a hora mais comum que as pessoas acabariam cometendo suicídio. Em outros casos, o jogo era conhecido como Baleia Azul. O mesmo jornal relatou que eles descobriram que o jogo possuía desafios, entre eles se cortar, se furar, fazer desafios da baleia no seu corpo com a lâmina, seja ela faca, estilete ou qualquer outro tipo de lâmina. E o último desafio seria o de cometer suicídio. E o que ligava o caso de Rina com o jogo é que dentro desses grupos, Rina não era considerada um meme, e sim um símbolo, como se ela tivesse começado o jogo. E tem uma teoria que esse jogo foi inspirado no livro 50 Dias Antes do Meu Suicídio, porém nada disso foi comprovado. O grupo mais famoso que foi investigado foi o grupo do F57, um grupo cheio de informações a respeito do suicídio e de automutilação. No grupo, haviam muitas informações misteriosas, porém todas ligadas ao jogo Baleia Azul ou usando o hashtag F57, que até esse momento não passava apenas de um boato de internet. Até que vazou uma lista com o nome das pessoas que teriam morrido com esse jogo. Então, antes dessa lista ter sido vazada,
o jogo da Baleia Azul era apenas um rumor de internet. Ninguém sabia se era verdade ou se era mentira, e as pessoas estavam só inventando isso. Depois dessa lista ter vazada, em todos os países do mundo começaram várias investigações policiais procurando o suspeito. Em 2016, em outubro, um jovem chamado Philip Budenkin, ele era conhecido como The Fox na internet, e foi preso por ser um dos suspeitos de ser administrador do grupo, que causou no mínimo 15 mortes. Porém, Philip, ele acabou desmentindo tudo e falou que estava nesses grupos apenas para ajudar as pessoas e não para incentivar elas a cometer suicídio. Já vou falar um pouco da Baleia em 2017, que foi quando basicamente explodiu o jogo. No começo de 2017, vários sites russos voltaram a fazer publicações a respeito desse jogo, e o jogo que não era tão conhecido viralizou na internet, por causa de uma mentira. Começou a ser compartilhado no Facebook um texto que supostamente foi enviado da polícia para as escolas. E as escolas, pelo fato de estarem com muito medo, pediram para os pais acabarem compartilhando esse texto no Facebook, onde acabou se gerando uma corrente. O texto dizia que haveria um suicídio em massa que iria ocorrer com mais de 5 mil jovens. E foi assim que o jogo se popularizou. E depois foi provado pela polícia que o texto era um fake. E isso se popularizou ainda mais, pois duas garotas de 15 e 16 anos se jogaram de um prédio e teriam ligações com o jogo. E Yulia, de 15 anos, teria postado uma foto de uma baleia com uma legenda escrita End, fim, antes de cometer suicídio. E isso acabou despertando interesse em conhecer o jogo. Daí eu vou falar um pouco mais sobre o jogo. Para você entrar no jogo, não bastava você querer entrar no jogo, você tinha que ser convidado por uma pessoa que era chamada de o curador, que basicamente seriam as pessoas que iriam passar os desafios para você. Supostamente seriam 28 desafios que iriam se repetir até chegar no de número 50, que seria o de cometer suicídio. Daí eu acabei pesquisando alguns desafios. Escreva com uma navalha na sua mão, F57, e mande a foto para um curador. Acorde às 4h20 da manhã e veja vídeos psicodélicos e de terror que os curadores mandam a você. Se corte com uma navalha ao longo de suas veias, mas não muito profundo. Apenas 3 cortes e mande a foto para um curador. Desenhe uma baleia em uma folha de papel e mande a foto a um curador. Se você estiver pronto para, entre aspas, se tornar uma baleia, escreva assim nas suas pernas com uma navalha. Acorde às 4h20 da manhã e vá para um lugar alto. Quanto mais alto, melhor. Assista vídeos de terror e psicodélicos todos os dias. Ouça as músicas que os criadores mandam a você. Tenha uma conversa com a baleia, que seria outro jogador ou com um curador, via Skype, Discord, qualquer canal de voz. O curador vai dizer a você o dia que você vai morrer e você tem que aceitar. Cortar seu lábio, vá para o lugar mais alto que você conseguir e estenda uma lâmina por algum tempo, vá para uma ponte e levante uma lâmina, e o desafio de número 50 seria pule de uma construção alta, tire sua vida. Agora eu notei umas curiosidades, que no Black Mirror, né, na série Black Mirror, tem um episódio que é parecido com esse caso, que é o episódio 3 da terceira temporada. Daí, se você quisesse entrar no jogo e não quisesse mais continuar, não tinha como você sair do jogo, porque os curadores acabavam ameaçando a sua família, amigos, entes queridos, etc. Até hoje não se sabe quem criou o jogo, ou se é um grupo, ou se simplesmente as pessoas saíam e faziam esses desafios. Daí eu acabei notando alguns casos que tiveram no Brasil, que foram nas cidades de Uberlândia, Manhuaçu, Pará de Minas e em Belo Horizonte. Daí agora eu vou falar um pouco de alguns casos. E também teve em Curitiba, que a professora Edith me falou de manhã. Em Juazeiro, um garoto desapareceu supostamente pelo jogo. No Rio de Janeiro, uma mãe pediu o suicídio do filho que estaria envolvido com o jogo. Em Maceió, o deputado pastor João Luiz relatou na Assembleia Legislativa de Alagoas que sua sobrinha teria cometido suicídio sob influência do jogo.
E em São Paulo, o casal de namorados Luiz Fernando e Caína Novaes, de 19 e 18 anos, se hospedaram em um hotel de luxo na região da Avenida Paulista e horas depois Luiz matou Caína e se matou com um tiro na cabeça. E teve outros casos em outros países, como Argentina, Chile, China, Espanha, Paraguai, Portugal, Rússia, Sérvia e etc. E é isso, professora. Isso daí é tudo que eu anotei sobre o caso da baleia azul, professora. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta ao a pessoa? O que que vocês pensam? Alguém conhecia a questão da baleia azul? Vamos ver aí se alguém tem perguntas. Tá? Em Curitiba, nós tivemos casos, tá? Nós tivemos casos e também foi feito um trabalho nas escolas, tá? Foi feito um trabalho nas escolas, foi feito vistorias, tá? E nós também tivemos casos de suicídio em Curitiba, em relação ao comando desse grupo Baleia Azul. Até onde eu sei, esse grupo não existe mais. Ele não existe mais. Na época, o pessoal das escolas, o pessoal das redes, tá? É bem isso, Rodrigo. Foi muito triste. Porto Alegre teve, eu não sei o número exato de adolescentes que se mataram. E eles se matavam sempre no mesmo horário, né? Sempre no mesmo horário, tá? Sempre no mesmo horário. Aqui em Curitiba foi feita uma vistoria nas escolas, tá? E foi pego muitos jovens com a baleia azul desenhada. Daí foi até proibido, foi recolhido livros, qualquer coisa que se dirigisse, só um pouquinho, tá? Que falasse qualquer coisa referente, ai que calor agora, referente à questão da baleia azul, assim. A polícia, né? A polícia agiu muito rápido, tá? Foi com muita rapidez, né? Tinha alguns jovens que comandavam esse grupo lá em Porto Alegre também, tá? Aonde foi que começou mesmo aqui na nossa região a descoberta foi em Porto Alegre, tá? Mas assim, né, logo já foi abafado. Vocês sabem assim que tem muitas coisas que não chegam ao nosso conhecimento, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta além da colocação ali do Rodrigo? Pode falar. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão da baleia azul? Você já conheceu esse caso, pessoal? Vocês já Opa, conheciam? Oi? também vale falar também, criar um adendo, que se alguém quiser estudar mais alguns casos por fora sobre suicídio, depressão, tem muitos outros casos ainda que não foram falados, como o caso da Floresta dos Suicidas no Japão, que é um ponto turístico lá no Japão, porém é conhecido pelo fato de muitas pessoas acabarem indo para essa floresta para cometer suicídio. Tem o caso de Jonestown, que foi basicamente considerado o maior suicídio coletivo do mundo. Tem a Momo mesmo, que o Vinícius fez adendo na aula da semana passada de manhã, caso do massacre de Columbine. Tem muitos casos que envolvem isso, de depressão e suicídio. Aqui em Curitiba, o Parque Barigui, né? Uhum. Parque Barigui é um caso grave.
tá? Então, assim, né? Já vários casos, né? No Parque Barigui, tá? Bom, pessoal, vídeos induzindo a se cortarem, etc. Né? Infelizmente, tá? E assim, ó, né? No Japão é bem isso, Fernanda. No Japão existe o caso, né, do adolescente, do jovem que fracassa, tá? E ele, lógico que o Japão também já mudou um pouco a cultura dele, né? Mas acaba se suicidando mesmo, né? Já houve alguma mudança aí, tá? O Canadá também tem muito suicídio, a Suíça, né? Também. Então, o mundo moderno, tá? O mundo moderno, ele está pagando o preço, né? Infelizmente, nós estamos pagando o preço, tá? E todo esse processo adentra por onde? Pela essa construção, do psique, tá? Pautada da questão do não vínculo, enfim, né? Tudo isso. Pessoal, mais alguma questão? Senão, o nosso convidado, como ele já assistiu a aula pela manhã, né? Mais alguma questão com o nosso convidado? Não? Então, muito obrigada. Não sei se você quer ficar assistindo a aula, você que sabe. Não, prof, eu tenho uns problemas aqui para ver aqui em casa, professora. Mais Que alguém quer? resposta. Então, nosso agradecimento, tá? Muito obrigada, né? Eu agradeço, prof. Tá? Valeu, né? O Alexandre é um assunto que ele se interessa em relação a pesquisar, né, sobre a depressão. E se mais alguém tiver aí alguma pergunta, tá? Se não, fica aí, né, Alexandre, o nosso agradecimento, tá, Alexandre? Então, pode ir lá debaixo das cobertas agora. Tá bom, Tá até bom? semana que vem, Valeu, professora. Alexandre, tá? Tchau, então. Bye, bye. Tchau. Muito obrigada, Alexandre, ó. Eu Valeu. agradeço, professora. Tá? Professora, Oi. eu tenho uma dúvida aqui para perguntar para você, porque assim, a gente vê, né, que esses casos de tentativa de suicídio, de depressão na adolescência tá cada vez mais frequente, né? E acho que eu já comentei que eu frequento um grupo de jovens e tudo mais, e isso é muito, muito frequente, assim, histórias, assim. E muitas vezes a gente não sabe como agir, sabe? Porque vendo por uma questão social ainda, o psicólogo não é uma coisa que todos têm acesso, né? Não é uma coisa assim, tipo, para todo mundo ainda, do jeito que a gente gostaria que fosse. Eu queria saber, Assim. assim, como agir, sabe? Como a gente que está mais próximo, assim, que vê essa situação acontecendo, como a gente deve agir, o que a gente pode, o que a gente não pode falar de jeito nenhum. Eu acho que isso é bem importante, né? Eu tenho muita dúvida em relação a isso. Ah, tá. Ok. Então, o que eu penso em relação a isso? Primeiro, né, nós temos que acolher. Segundo, permitir que ele precisa ter alguém que ele confie. Ele precisa criar um vínculo com alguém, nem que for, né? Ele precisa, tá? Criar um vínculo, ter uma confiança, acolher, tá? Dar apoio para ele, tá? Tentar, né, ajudá-lo a ver o quê? Uma ressignificação na vida, tá? Hoje eu fui atender uma moça, tá? Uma moça. Aí eu pedi para ela listar o que tem de bom na vida dela. Primeiro eu perguntei, o que tem de bom na tua vida? Ela me disse nada. Eu falei, daí continuei conversando e fui. Aí eu dei um papel para ela. Eu falei, lista aqui para mim o que tem de bom na tua vida e o que tem de ruim.
tinha muito mais coisas boas do que coisas que ela considerava ruim. Então, esse é o nosso papel, tá? Fazer, né? Fazer de uma forma sutil, amorosa, acolhedora, que a vida vale a pena, tá? Que a vida vale a pena, tá? Existe, por exemplo, muitas igrejas que pagam a terapia. Quando o caso é muito grave, tá? A própria igreja paga a terapia, ou tem psicólogos, tá? Eu sei que a igreja do Padre Manzotti, eles têm lá todo o encaminhamento para terapeutas, tá? Para terapeutas, porque né, quem sou eu para criticar o trabalho da igreja? Mas são mundos diferentes, tá? Existem questões psíquicas, né? Eu tenho irmãos pastores e eu sempre falo para eles, vocês tomem cuidado, porque dobrar o joelho e rezar, orar, sei lá, né? Cada um, eu sou psicodramatista, eu acredito na existência divina, mas tem coisas que, vai lá, né? Faz uma caminhada de 30 minutos, faz uma meditação, não vai resolver. Tá? E às vezes essa pessoa precisa de quê? De um acompanhamento psiquiátrico, de um remédio, tá? Eu escuto muito o Padre Manzotti, né? E pessoas que ligam para ele é bem consciente, né? Ele sempre fala, olha, né? Caso de droga, caso de depressão, tudo, tudo que é doença, tá? Ele fala, olha, vocês têm que procurar um especialista na região. Só que, né, lamentavelmente, né, eu acho que isso é um movimento que a sociedade ela deveria de aproveitar agora a questão da pandemia e exigir que as unidades de saúde tivessem psicólogos. Ou foi hoje ou ontem? Foi ontem que eu fui tomar vacina na unidade de saúde, né? Tomar de sarampo, tá? Tomar de sarampo e E qual era a outra? A de sarampo e a da gripe, né? Não tinha ninguém dentro da unidade de saúde, só eu. A unidade de saúde vivia cheia. Tá? Tinha 5, 6 enfermeiras lá, né? Sem nada para fazer. Por que não criar? É isso aí, Lili. Por que não criar um grupo agora de apoio nas unidades de saúde, fazer aí uma parceria com as universidades, chamar os estudantes que estão aí se formando, porque, pessoal, a população precisa de apoio. Não é assim, fique em casa. Ai, fique em casa. Eu odeio quando eu vejo esse troço de fique em casa. Tá? É muito simples. Quem pode ficar em casa? E quem não pode? Tem um monte de grupos aí que não podem ficar em casa. Quem trabalha em supermercado fica em casa? Não fica. Ai, fica em casa. Ai, que amor, né? Você fica em casa, o outro não. Então não dá para entender, né? Então tem umas coisas aí muito incoerentes, tá? Então, eu penso que bem isso, né? Ai, fica em casa. E eu não suporto. Né? Nem abro a boca sobre isso, eu estou só falando disso, tá? É bem isso. Então,
tá? Lógico, a gente sabe do risco, tudo. Eu saio às vezes, hoje eu tive que sair à tarde, né? Eu fui trabalhar. Claro, eu vou de máscara, né? Fui fazer o trabalho aí, vou de máscara, levo álcool gel, deixo a porta aberta, tá? Tomo todo o cuidado do mundo, mas, né? Do dia mora em barraco, imagina só, né? Em Nova York é cheio de comunidade, de favela, eles dormem, moram em 15 num quartinho, por isso que morreu tanta gente, eles moram tudo amontoado lá. Isso a televisão não mostra, né? Então, mas não é esse o fato, né? O que eu quero colocar para vocês, tá? Que a psicologia, isso que você está trazendo, a psicologia, ela precisa deixar de ser algo elitizado, tá? Terapia tinha que ser de graça. Então, por que essas unidades de saúde, tá? Tem 7, 8 funcionários dentro de uma unidade de saúde sem nada para fazer? Porque uma outra coisa que eu não estou entendendo, tá? Como é que antes as unidades de saúde eram isso mesmo? Isso é um movimento humanitário. Bem isso, Rodrigo, tá? Um movimento humanitário. Isso é mundial, mundialmente, tá? Quem outro dia eu peguei uma deputada aí, que não vou falar o nome, mas eu lasquei ela no Instagram. Ai, aqueles papo furado, eu disse, daí, amiga, né? Quando é que vocês vão realmente pensar na população? Porque não é só comer. Eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. Curitiba é muito difícil alguém passar fome. Só passa se quer, tá? Pode, Rodrigo, eu meto a boca, você não me conhece, Pode até ser, né? De repente falta alguma coisa, falta uma farinha, falta um arroz, tá? Falta alguma coisa, mas cadê a saúde mental da população, tá? Né? Cadê a saúde mental? Quem é que está dizendo? Nem as universidades. Nem as universidades estão. Cadê a federal? Cadê o curso de psicologia da federal? Onde é que está? Ah, gente, eu não aguento isso. Tá? Eu vou ser bem honesta. O que eu atendo de gente, de graça eu estou atendendo. Eu não tenho nem coragem de cobrar. Quando acabar essa aula aqui, tenho aqui um menino aqui que já me mandou uma mensagem, que é meu vizinho. Tá? Então, cadê? Né? Cadê a PUC, Tuiuti, né? Nós também, Uniandrade, cadê o projeto humanitário? Agora era hora. Os cursos de psicologia, de psiquiatria, os profissionais, fazer grupo de escuta nas unidades de saúde, tá? Nós lançamos em Brusque em 1993 o grupo de escuta nas unidades de saúde de Brusque, que na época se chamava posto de saúde. Eles mudam o nome, mas continua tudo a mesma coisa, tá? Na época em que saiu o HIV, tá? Podem falar mal do Serra, o Serra era ministro da Saúde, tá? Grupo de escuta para quem tinha HIV. Eu cansei de atender. Quer dizer, alguns não voltavam, morriam. Morreu muita gente. Morreu muito mais gente no HIV. A pessoa morria. Não tinha o que fazer. Tá? Foi descoberta a cura? Foi. Depois veio HN1. Foi descoberto a cura? Foi. Vai ser descoberto a cura do Covid? Vai.
tá? Aí ficam usando redes sociais para falar bobajada, sabe? Vamos usar as redes sociais, os canais de comunicação para ajudar a população, pessoal. Eu tenho consciência, eu sei o que é verdade, o que é mentira. Mas tem muita gente que não sabe, que acredita nesse jornalismo podre, nesses meios de comunicação podre, que parece que querem que a humanidade morra, que tudo, sabe? O que é isso, gente? O que é isso? Agora é hora. É hora de quê? De ato humanitário. Ato humanitário. Cadê o ato humanitário? Tudo bem, outra coisa. Podem falar mal, de quem está no poder, quem quiser. Mas eu digo para vocês, eu tenho 54 anos, não estou defendendo ninguém, que vocês sabem que eu não defendo ninguém. Eu defendo o bem comum. O bem comum, tá? Nunca um governo ajudou tanto é pouco, mas ainda está ajudando. HN1, gente, morria pessoas, tem coisa ligada aí, morria pessoas empilhadas aqui no hospital, tá? Empilhadas, tá? Todo mundo trabalhando, morria assim, ó, de um dia para o outro, só que HN1 foi descoberta a cura mais rápido, tá? Então, assim, Então, converse com as pessoas mais velhas. Nós tivemos cheias em Santa Catarina, de eu sair da minha casa, da minha mãe, ó, com água no pescoço, tá? Desceu a água, assistente social foi lá em casa, tá? Assistente social, perguntar se estava todo mundo bem. Onde é que está esse trabalho humanitário? Onde é que está o pessoal dos direitos humanos? Onde é que está a ONU, a Unesco? A Unesco, eu já fui à Unesco em Paris, tá? Dá não sei quantos quilômetros o prédio, é um cabide de emprego, todo mundo pendurado lá, ninguém faz nada. Tá? Então é isso aí, já desabafei. Ai, pessoal, não aguento, né? As pessoas estão precisando de ajuda, gente. Tá? Eu fui no mercado, eu raramente vou no mercado. Quando é que eu fui no mercado? Foi terça também. Eu saio bem cedo de casa antes da aula de manhã, faço todas as minhas coisas e venho para casa, porque eu tenho que dar aula. Gente, uma velhinha tremendo no mercado, 7h30 da manhã. Ela tremia assim, ó. Ela não achava nem a padaria para comprar o pão. Tava assim, a placa na frente dela. Ai, filhinha, eu quero comprar pão. Eu falei, se a senhora mora sozinha? Moro. Onde é que tá? Onde é que estão as agentes de saúde? Para vir aqui no meu prédio, lá no teu, para ver aqui no meu prédio. Aqui no meu prédio é cheio de gente idosa sozinha. Onde é que está esse povo? Sabe, pessoal? Então, se acha que o quê? Ai, da cesta básica resolve? E o resto? E o emocional? Então, respondendo lá o que a angústia sua, é a minha angústia também. Também é minha angústia. Esses dias eu tive que socorrer a minha irmã com síndrome de pânico. Tá? Daí eu expliquei para ela que ela podia sair, que ela podia andar, que ela podia dar as voltas dela, que ela tinha que cuidar disso, cuidar daquilo. Gente, Curitiba é o maior exemplo no Brasil. É a capital que menos tem caso. Tá? Aqui perto da minha casa, muita coisa não fechou, mas todo mundo se cuida. Tá? Curitiba hoje é o modelo de capital.
É o modelo de capital, porque as pessoas, né, também não sou fã nem de governador, nem de prefeito, nada, mas ninguém botou a polícia em cima de ninguém. Ninguém chegou para mim, e falou assim, a senhora volta para casa. A minha irmã lá em Itapema, em Santa Catarina, a polícia tocou ela para casa. Aí me ligou tremendo. Eu fui no Instagram do governador de Santa Catarina, graças a Deus, agora ele está afastado, porque ele é um sem vergonha. Eu falei, escuta aqui, o que é isso? O que o senhor está pensando? Então não é isso, né? Outra coisa, hoje eu doei um monte de máscara para morador de rua. Por quê? Eu liguei para o 56, eu perguntei para um monte de gente. Eu disse, escuta aqui, a prefeitura não está dando máscara para morador de rua? Não está. Então tem muita coisa aí, gente, que, sabe, né? Que nós temos que repensar o papel da psicologia. A psicologia, ela precisa aproveitar esse momento, né? Lamentavelmente. Tá, eu vou dar um exemplo para vocês, né? O empresário que tem dinheiro agora, ele vai ficar mais rico ainda, né? O empresário que tem dinheiro e que é esperto, ele vai triplicar o dinheiro dele em crise, né? O que o empresário que tem grana ele faz? Ele compra galinha morta, né? Ele compra galinha morta e fica rico. Então, a psicologia ela tem que parar de ser ingênua. Agora é o momento, tá? Agora é o momento. Então, um monte de jovens suicidando, é crise, é isso, é isolamento, é idoso, é índio, tá? E cadê a psicologia? Tá onde? Exatamente. Gente, é muita gente sentindo dor, pessoal. Então, o nosso papel é acolher. Então, hoje, sem mentira nenhuma aqui, ó. Bombou isso aqui hoje. De amigos, de pessoas, de parentes, tá? Que não dão conta, que estão desesperados. E onde é que estão os profissionais da saúde mental? Não sei, estou me perguntando. Ok, galerinha? Mais alguma questão? Não sei se eu respondi, tá? Mas eu também tenho essas angústias. Então, nós temos que fazer o quê? Acolher, ter solidariedade, abraçar, acolher, dar força, né? Prestar atenção, tá? Né? Dar atenção, cuidar, observar. Ah, eu já contei isso para vocês, eu vou contar de novo. Eu tenho uma amiga que se suicidou. E eu comecei a observar o Face dela. Ela se suicidou, vai fazer 2 anos. E eu comecei a observar o Face dela, as coisas que ela começou a postar. Aí eu liguei para uma amiga que é bem amiga dela. Eu disse assim, olha, o Face da fulana tem coisa esquisita lá. Ah, pois é, eu falei, porque ela morava em Itajaí, eu aqui. Aí eu viajei, que eu fui dar aula. Só que sabe quando você vai viajar? E eu falei, meu Deus, eu tinha que ter ido para Itajaí. Mas eu não podia. Não podia ter ido. Né? Ela começou, então nós temos que observar a face, a postura, o que a pessoa está falando. Porque nem toda pessoa que está com depressão, que está triste, ela se manifesta. Ela pode estar camuflada. Ela vem aqui, fala que ela está feliz, que a vida é linda, a vida é maravilhosa, e depois ela vai lá
e dar um fim na vida dela. Tá? Então, né? Então, nós temos que acolher as pessoas hoje. Elas precisam de amor, de carinho, de acolhimento. Gente, pensam nas vovós que não podem ver seus netos. Eu tenho uma amiga aqui que ela chora para mim que ela não pode ver os netos. Ah, é só um tempinho. É só um tempinho. Nem na janela. Tem gente que nem na janela, às vezes os netos moram lá no alto. Como é que vai na janela ver os netos? Tá? Então, eu penso que é um momento, meus amores, de solidariedade, de nós nos ajudarmos uns aos outros. Ó, meu vizinho não me viu hoje, eu estava aqui respondendo, ele perguntou se estava tudo bem comigo. Tá? Então é isso. O homem, o ser humano, ele tem que entender uma coisa, que um precisa do outro. Tá? Que um precisa do outro, nós precisamos. O outro é o quê? A nossa âncora. E que bom que um jovem, vá participar de grupos, seja para caminhar, seja para andar de bicicleta, seja para ir para a igreja, tá? Que está com o grupo. Porque ali ele vai fazer um vínculo. Ali ele vai gostar de alguém. Eu faço trilha, vocês sabem. Tá? Eu vou falar para vocês. Muita gente que vai fazer trilha tem problema de depressão. Aí vai lá, caminha, conversa com um, conversa com outro, vira amiga. Tá? Muitas, vêm conversar comigo. Então, esse papo, esse papo moderno, esse papo furado aí de morar sozinho, isso aí é papo furado. Ninguém mais quer a questão da falta de vínculo, de responsabilidade. Hoje um estudante, falou sobre a entrevista que ele fez com o adolescente. E o que mais ele se assusta é essa história de que não vai dar nada. Então, eu não vim aqui assistir a aula, não vai dar nada. Eu não vou fazer isso, não vai dar nada. Quer dizer, hoje eu sou amiga do Rodrigo, amanhã eu não sou mais, também não vai dar nada. Essa falta de responsabilidade, de vínculo um pelo outro. Isso não pode existir. Isso aí está matando a humanidade, gente. Tá? E podem falar mal de brasileiro quem quiser. Mas o brasileiro, ele é o povo mais solidário do planeta. Tá? Então, imagina o resto. Ok? Vamos lá, então. Vamos para o texto, tá? Vamos para o texto, vamos, tentar ajudar aí a população. Pessoal, veja bem uma coisa, eu coloquei lá uns vídeos, eu gosto muito da terapeuta lá, do terapeuta também, e eu vou falar um pouco aqui sobre a questão da depressão, do isolamento, e esses dois textos que eu coloquei são textos longos, tá? São textos longos, mas são textos baseados em pesquisa. Os dois textos são uma dissertação de mestrado, tá? Então, são dados, são textos portugueses, ok? Então, eu vou trabalhar muito bons vídeos, tá? Tem muita coisa boa, Eu digo, eu demoro muito para organizar cada aula,
Porque eu gosto de olhar. Então, assim, isso também, de preparar mais a aula, né? Eu penso assim que diante de tudo essa confusão aí, né? Tem servido para eu organizar melhor as aulas também, né? Trazer materiais melhores para vocês também nesse sentido, tá? Esse instituto português que eu coloquei as duas dissertações também é muito bom, tem muito material bom, tá? Porque me perdoe, tem uns artigos de psique, sei lá o quê, que olha, só Jesus na causa, né? Eu não tenho nem coragem de passar aquele material para vocês, né? Porque é uma coisa muito. Deixa eu até depois eu vou. Artigos, psique, sei lá o quê. Senhor. Tá, pessoal? Então vamos lá. Já são, meu Deus. Desculpa o desabafo aí, né? Mas olha. Eu pego embaixo, falo. Porque não sei o quê, daí eu reescrevo embaixo. Daí qual é o teu projeto para salvar a humanidade, minha filha? Eu quero saber dados. Meta a boca, não dou moleza. Né? Fala e daí, né? Né? Mas a gente tem que brigar pelo bem-estar, né? Adianta nós ficarmos aqui, isolamento, senta assim, relaxa assim, que é isso? Bom, vamos lá então, temos mais aula pela frente, vai dar tempo. Bom, então aqui é do Instituto Universitário lá de Lisboa, tá? Ele é um instituto né, que as pessoas do mundo podem, né, fazer doutorado lá e tal, né? É um instituto bem bom, reconhecido. Então, é uma dissertação de mestrado, tá? Então, o que a Débora, né, que é a pesquisadora, ela pesquisou a relação entre o isolamento social e o sentimento de solidão em jovens e adolescentes. Porque é exatamente isso que nós, psicólogos, vamos tratar em relação ao adolescente. As suas crises, tá? Daí aqui tem um resumo na página 4, tá? Ela fez aqui um estudo de relações pares, né? Desenvolvimento saudável, fase da adolescência. Ela traz aqui nos primeiros capítulos a questão da definição de adolescência, a questão dos sentimentos de solidão, tá? A questão agressiva aqui, olha só, ela fez uma pesquisa com 900 jovens, tá? 446 do sexo feminino, entre 12 e 15 anos, tá? Na região lá de Lisboa, tá? Os resultados, o que ela levantou aqui nos resultados? Níveis de maior integração de pares nos adolescentes, tá? Daí tinha os isolados retraídos e também o grupo de controle, tá? Vocês sabem que dentro dos grupos sempre vai ter aquele jovem, aquele adolescente que vai comandar, tá? Geralmente tem, né? E quem não obedece, não segue aquelas regras daquele grupo, é excluído, tá? É excluído aí. Bom, né? Bem interessante aqui, os pares, os isolamentos, a questão aqui dos grupos que se sentem inferiores. Bom, essa pesquisa ela traz aqui a revisão literária, estou lá na página 6, a relação de pares e na adolescência, vai falar do retraimento, tá?
tem algumas coisas aqui que nós já discutimos, né? Que nós já discutimos, o que é o adolescente, né? Então, ela vai trazer aqui a questão da fundamentação teórica dos conteúdos, tá? Dos conteúdos, e ela vai trazer aqui a questão dos conteúdos, o que é a adolescência, os principais acontecimentos, que é a transformação do corpo, adaptação, aceitação, distanciamento dos pais, que isso nós já vimos, nós já discutimos, a aproximação ao grupo, tá? Então, aqui na folha 1, e na folha 2, ela vai trazer ali as definições de adolescentes, quem é o adolescente, que isso nós já vimos, tá? Então, eu vou estar lá no retraimento social. O que é esse retraimento social, tá? Vocês vão perceber que tem muitas palavras aqui, que é o português de Portugal, ele é diferente aqui do nosso português, tá? Então, aqui, o isolamento social, tá? O que é esse isolamento social? A pessoa, ela começa a não querer, né, entrar em grupos, participar aqui de questões da sociedade, né? Alguém quer falar? Né? Então, ela começa o quê? A se isolar. Tá? Ai, deixa assim, o meu filho é assim mesmo. Não. Tem que observar por que esse adolescente ele está querendo se isolar, tá? Então, desde a década de 80, o conceito de retraimento social tem vindo a ser cada vez mais estudado, na investigação, desenvolvendo, então, aqui questões clínicas do retraimento social, fazer distinção entre o isolamento, o evitamento social, a timidez e a inibição. Então, veja bem uma coisa, tá? A timidez, ela é hereditária. Tá? Então, você pode, pessoa tímida, geralmente, ou o pai, ou o avô, ou alguém é tímido. Então a pessoa, ela pode ter um retraimento, porque ela é tímida, é diferente. Então, nós temos que verificar se esse isolamento, esse retraimento é uma questão patológica, né? Porque ela está com fobia social, porque ela tem medo, porque ela tem um sentimento de inferioridade, porque ela é insegura, ou porque ela é tímida, tá? Ou porque ela é tímida. Então, é diferente, A timidez, a pessoa vai se livrar da timidez? Não, ela não vai deixar de ser tímida, mas ela vai aprender a lidar com a timidez, tá? Ela vai aprender a lidar com a timidez, ok? Então, tem que observar isso, o texto traz muito bem isso. O retraimento social, às vezes, ele vem juntamente com comportamento agressivo, tá? O isolamento social, ele pode ter aqui uma complexidade, tá? Então, é referência a quê? A um déficit de interação social, tá? A um déficit, ela vai se caracterizar aqui, né? Por o quê? O desinteresse social, um retraimento social, referido a quê? A grupos... comendo, falar, professora, ele não está prestando atenção na aula.
Oi, o que que aconteceu? O que que houve? Aconteceu alguma coisa? Podem falar. Deu alguma zebra aí? Sério? Quem não está prestando atenção na aula? Ai, ai, ai. Estão denunciando? Deve ser a mãe, né? Ai, ai, ai. Bom, vamos lá. Ah, tu estás? É, então deve ser a mãe. Alguém tá pegando no pé, né? Ai, ai. Tá, então, mas bem que as mães fazem, né? Adoro as mães. Eu queria fazer uma reunião aí com as mães aí, chamar só as mães. Então, vamos lá. Ah, é? É. Ai, ai. Vocês estão com medo? É? E elas vão me amar, eu tenho certeza. Então, a criança retraída socialmente, ela poderá o quê? Já, né, carregar isso lá na adolescência. Por isso é que eu insisto que professores, profissionais que vão trabalhar com as crianças na primeira infância, né, deveriam de ser pessoas bem preparadas. Porque opa, a proposta da educação infantil, ela é excelente, tá? Ela é excelente, tá? E tem lá os sinais de alerta, né? Que os profissionais devem observar se a criança se retrai, se ela se isola, por que que ela se isola, porque, né, se isso não for trabalhado na primeira infância, na segunda infância, na terceira infância, vai levar para a adolescência, e daí lá na adolescência ele vai se complicar, tá? Então, já trabalhar lá na primeira infância. Né? Lá na página 12, nós vamos ter o quê? A consequência do retraimento social. O retraimento social, ele vai constatar o que aqui? A timidez, tá? O isolamento, a rejeição, a passividade, a ansiedade social, a baixa autoestima, a rejeição de pares, olha só, vitimização, problemas de internalização, externalização de problemas, depressão, inibição comportamental. Pessoal, é tudo isso, né? Então, por isso é que quando vocês forem atender adolescentes, vocês vão ter que perceber isso, tá? Qual é a timidez, qual é o isolamento aqui, tá? A existência, tá, de um retraimento social pode estar ligado a uma depressão, ou só um retraimento social e uma solidão. Quem é que assistiu o vídeo ali? Qual é a diferença entre solidão e solitude? O que é solitude? Que a doutora ali, que é Christian, né, o nome dela. O que é solitude? E agora? Ai, estão prestando atenção na aula, Ai, eu adoraria ter os Whats das mães aí. Pode me passar. Pode passar o meu WhatsApp para as mães. E daí, o que é solitude? Exatamente, tá? Solidão. Exatamente. Então, isso mesmo. Muito. Estão de parabéns.
Ah, isso, exatamente. Eu sei fazer isso, tá? Eu gosto de grupo, adoro gente, mesmo que dê confusão, tá? Mas eu vou no barzinho sozinha, eu vou no cinema. Tem pessoas que não conseguem, tá? Não conseguem nem ir ao mercado sozinha, tá? Então, solitude não é, ai, eu me basto. Não, isso aí também, por favor. Mas sabe, né? Se o momento requer. Ah, fala sério, Lili. Então, se o momento você não tem uma companhia, né? Tem gente que não sai de casa, tá? Então, solitude é eu estar só, mas estar em paz. Acrescentando o que as meninas disseram, é isso, também saber apreciar a própria companhia. Isso, tá? Cadê o Matheus? Matheus, pode voltar. Olha ali, o Matheus está escapando da aula. Então, tá? Tá? Ter o seu momento em paz. Né? Tem pessoas que trabalham o dia inteiro com gente, chega em casa, a casa é cheia de gente. Gente, ela daria tudo para ela ficar um momento sozinha. E outra coisa, o que é? O mundo interno também, às vezes, é muito barulhento. Então, ela não fica sozinha, tá? É tanto barulho, é tanta coisa, que o que é solitude? É eu curtir, é eu me curtir. Achei muito, muito bom aquele vídeo ali né, ela explicando a questão da solidão e da solitude, tá? Achei a explicação da professora muito boa. Bom, pessoal, voltando aqui então na página 13, tá? O nível social aqui de agressividade. Pessoal, raparigas são meninas, tá? Então, lá em Portugal, são as raparigas, tá? Então, aqui, a questão aqui da agressividade, a timidez, né? Entre raparigas e rapazes, entre meninas e meninos, tá? Comparando aqui a questão da virtude, né? A questão do fato do retraimento social, do desajustamento social, da questão da cultura, e tem, né, pessoal, ainda muitas sociedades que separam muito a questão é, dos direitos da mulher e dos direitos do homem. A exclusão da vitimização também ele vai trazer aqui. E, de acordo, né, com os dados aqui, a ideia de retraimento social é um sintoma comportamental que reflete a internalização de problemas durante a infância. Então, praticamente, né, os problemas que esse adolescente representa, ele já traz lá da infância, esse isolamento, tá? Essa questão do retraimento ansioso, até porque a adolescência vai trazer aqui alguns rompimentos para eles, tá? Outros autores também levantam a hipótese de que a retirada social passiva pode promover aqui a internalização de problemas, solidão, depressão, E aqui, ó, eles também fizeram aqui um estudo de crianças entre 7 a 10 anos, que indicaram aqui o isolamento social pode ser aqui de problemas já de solidão, de ansiedade e de depressão, que também aparece em crianças, tá? Então, isso eles também observaram aqui, tá?
problemas de internalização, depressão, solidão, retraimento, a questão aqui das consequências, do humor, agressividade. Então, o retraimento social, ele pode vir acompanhado de uma agressividade? Pode, tá? Aqui o isolamento, a externalização, o impacto, preocupou-se aqui os pais, os professores, eles fizeram aqui toda uma leitura, a questão aqui dos comportamentos agressivos, de causar dano, agressividade, física, associada ao quê? A um comportamento antissocial. Então, a agressividade, ela pode estar relacionada a um comportamento antissocial, tá? Aqui, ó, os indivíduos colocados à margem, de seus pares, o tipo de isolamento, meio, mais ao final da infância, os estudos com crianças pequenas, condutas de indisciplina, de imaturidade, de nível cognitivo, com comportamento agressivo ou impulsivo. Lógico, se esse adolescente, se essa criança, eles tiverem problemas de aprendizagem e também não forem acolhidos, eles começam a ter problemas de retraimento social e às vezes até de se tornarem agressivos, porque eles não vão ser aceitos pelo grupo. Há crianças que apresentam aqui níveis agressivos, de agressividade retirada social, encontram-se muito em grupos de vitimizados, que são excluídos. Tá? Eu estou lá na página 16. Aqui ela vai trazendo aqui crianças com 8 anos, que são descritas, agressivas, elevadas aqui, e também salientar aqui amizades, isoladas, amizades também que podem levar ao isolamento, a comportamentos agressivos, que daí aqui são as influências, tá? E a questão dos níveis de solidão e os índices de retraimento social, a agressividade, a exclusão social, aonde a falta de amor, há agressividade, tá? Adolescentes aqui classificados em rejeitados, submissos, então ela vai fazendo toda uma leitura disso. A agressividade, ela está ligada ao quê? À rejeição, tá? Questão da solidão. A solidão é um conceito, de nível de investigação há pouco tempo, que está ligado à questão do isolamento social. Solidão é um sentimento negativo que surge como resultado de uma crença específica de quando querem ser desejados, e não encontram esse desejo. Então, a solidão é uma experiência subjetiva. Você depende do outro para suprir a sua solidão. Você pode estar casado ou casada, vivendo com algum companheiro, vida 2, sentindo solidão. Por quê? O que é a solidão? Não é, pessoal? O que é a solidão? O que vocês entenderam por solidão? Bonitos. Eu posso estar na multidão, tá? E me sentir com a solidão. Vamos lá, se arrisquem. O que é solidão? É um vazio que vem de dentro, tá? É um desejo não suprido.
Ai, agora eu arrumei um companheiro. Aí você se enche de expectativa, companheira. Exatamente. Aí você começa, ela não preenche o teu vazio, tá? Por isso que a maioria das relações elas não dão certo, porque elas são construídas em necessidades, tá? Em amuletos, né? Eu preciso viver com aquela pessoa, senão eu vou morrer. Tá? Igual eu atendi aí uma moça esses dias. Quer dizer, vai morrer, minha filha? Por quê? Tá? Então, é a maneira de perceber como você é, exatamente. Veja bem uma coisa, né? Nós ser insaciável em relação a afetos, exatamente. Tem uma carência, tá? Tem uma carência, não consegue se suprir. Então, por isso que muitos relacionamentos não dão certo. Por quê? Você se joga naquela relação, tá? Você se joga naquela relação para você suprir as suas necessidades. Você joga as suas necessidades no outro. Eu nunca esqueço, uma vez eu estava atendendo um casal e o homem olha para a mulher e fala assim, ó, eu não te aguento, Você é tão carente, você acha que eu tenho tempo 24 horas para você? E tem pessoas assim, né? Que acham que o outro tem o filho ou a filha, né? Não precisa ser só relacionamento a dois, tá? Acham. Então, é isso, né? Eu quero tanto comprar uma coisa. Eu já senti que fui assim, achava que tinha que viver em função de mim. Ui, é horrível, coitado, né, Fernanda? É tóxica mesmo. Eu era ao contrário, meu marido, eu não. Eu nem ligava. Ele achava que eu tinha que ligar toda hora para ele. Eu falei, meu filho, eu estou trabalhando. Por quê? Tá, claro, né? Você tem os teus filhos, você liga o teu companheiro, a tua mãe, os teus amigos, enfim, tá? Mas, né, às vezes você também tem uma amiga. Meu Deus, ela não vai mais em lugar nenhum se ela não ir grudada em ti. Gente, eu não aguento isso. Eu faço assim, fuja louca, tá? Por quê? Porque a pessoa precisa do outro. Ela não dá conta dela sozinha. Então, por isso que às vezes os relacionamentos se arrebentam. O outro é para você o quê? Construir uma relação, não ser teu amuleto. Essa semana eu escutei de uma moça assim, que às vezes eu atendo ela. Porque o meu marido, ele não me incentiva. Né? Eu disse, mas por que você precisa do incentivo dele? Ela ficou parada, olhando. Ele não faz isso para ti, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, faz. Eu disse, como é que ele não te incentiva? Tu queria que o quê? Que ele ficasse assim, batendo palma para ti o dia inteiro? Entendeu? Sem noção. Porque é uma carência. É um buraco que tem lá dentro. E a pior coisa que tem, meus amores, quando você se presta esse papel, tá? De
de preencher o buraco do outro. Daí vai ficar, aí ferrou a relação. Uma hora essa relação vai arrebentar. Porque quem está fazendo o papel de cobrir o buraco do outro, uma hora vai dizer, não, agora deu, agora chega. Agora eu quero ir embora, virar refém. Ah, minha filha, vai correndo. Você é doida? E eu, então? Gente, vocês acham que algum homem me aguenta? Eu, falo assim, daí, eu não vou ser tua mãe, meu filho, primeiro. Aí vem com essa história de mãe. Ai, meu filho, eu não vou ser tua mãe. Ah, porque meus filhos, porque eu me separei. Calma aí, eu não vou ser tua terapeuta também. Quem Ah, depende. Essa pergunta ali que a Fernanda está trazendo é bem interessante, porque olha só uma coisa. A relação, isso pode, é em tudo, é igual o professor. Tá? Às vezes você dá uma aula, que você sai da aula, parece assim, eu vou dizer bem o português correto. Os alunos sugaram toda a tua energia. E que homem top, minha filha, não viaja. Então, assim, ó, tá? Então, não existe isso, amiga. Tá? Ih, corre disso. Aí, mais ou menos, meia boca. Aí, o que que acontece, né? A turma não contribuiu com a aula. Só você. Só você. Você sai morta. Então, a mesma coisa é numa relação. Tá? Qualquer relação, pode ser de trabalho, pode ser entre pai e mãe, vizinho. A relação, a energia, ela tem que ser trocada, tá? Ela tem que ser trocada, ela tem que ser equilibrada, né? Eu não posso, eu não posso ficar cansada numa relação. Se eu fico cansada nessa relação, exatamente, minha filha, dar e receber. Tá? E não sonha com o príncipe encantado, que esse nunca nasceu. Tá? Nem vem, né, Lili? Pessoal, então tem que ser uma relação, né? Uma relação de troca. Não é essas coisas boba. Ai, porque eu lavo a louça, ele seca a louça. Ai, porque eu levo o lixo. Ah, essas coisas tolas, não. Não é isso. Coisas de casa dá para dividir. Isso aí é bobagem. Né, Lili? Se o cara for bonitão, nós até fizemos todo o serviço da casa sem problemas. Tá? Não é isso, né? É a relação de troca, de energia. Tá? É igual você ter uma. É, tem que ser bonito por dentro e por fora. E daí piorou. Aí é igual, as pessoas ficam aí praticando sexo à torta e à direita. Não sou contra. Cada um faz o que quer da sua vida. Mas quando não há uma troca de energia, quando não há uma troca de energia, a pessoa ela só vai se acabar, ela só vai se desgastar. Porque a sexualidade é a nossa relação com o outro, com o mundo. O ato sexual é o ato sexual em si. Quando você vai lá, transou daí, cadê a troca de energia? A Helena? Ih, tá? Então é isso, pensem sobre isso. É mais ou menos isso, tá? Vejam bem uma coisa, não estou aqui criticando nada, nem dizendo que isso é proibido, por favor, tá? Eu não julgo nada. O que eu estou falando aqui é de troca de energia, né? Então, um relacionamento, você fica ali, liga, fica atrás, fica atrás. Não dá. Ah, minha filha.
mas tem que procurar cultivar. Tem sim, tem sentimento, sim. Tem que procurar. Tem muita gente que quer sentimentos. Tem que saber aonde que vocês estão procurando aí, tá bom, meus amores? Pessoal, vamos lá então, tá? A solidão, ela não surge, né, apenas aqui porque a pessoa, né, claro que tem. Eu não vou contar aqui o meu segredo, né, pessoal? Mas podemos conversar em outro momento. Não, né? A aula está sendo gravada, né, Rodrigo? Ah, seus danados, vocês são terríveis, tá? Lógico que tem sentimentos, tá? Então, a questão aqui de características, a questão de valores, de cultura, tá? De adolescentes aqui de diversas culturas. Então, a solidão, ela nada mais é do que o quê? Um vazio, né? Um oco, e eu vou jogar essas minhas expectativas para o outro. Pessoal, lá na página 20, eu não vou descrever novamente, porque eu já expliquei a questão da pesquisa, que é o objetivo da pesquisa, aqui a metodologia, que foram aqui 900 participantes, O que elas pesquisaram aqui? A questão do isolamento social, da solidão, isolamento social e o procedimento, tá? E o procedimento aqui da pesquisa, tá? Eu já estou indo lá para os resultados, porque aqui é o passo a passo da pesquisa. Eu estou lá na página. O pessoal tem microfone ligado. Eu vou estar na página 26, que tem os resultados aqui, tá? Então, aqui, né, entra a questão da agressividade, da retirada, né, pessoa se isola, a rejeição, a questão do pró-social, da popularidade que esse jovem busca, tá? Depois, lá na tabela 2, ela vai trazer aqui os dados estatísticos. Depois, se alguém quiser avaliar melhor, se aprofundar mais nos dados estatísticos, tem o gráfico. Pessoal, desligue os microfones. Tem o gráfico aqui, ó, integração com os pares, intimidade com os pares, integração com os familiares, intimidade, Aí ela traz aqui a comparação entre o masculino e o feminino. Tá? Lá na página 8, ela vai trazer a identificação dos adolescentes retraídos e os agressivos. Aqui ela vai trazer em termos de percentuais, tá? Então, aqui, ó, isolamentos retraídos e agressivos e o controlo, né? Controlo é controle, tá? Controlo é a palavra em português, né? O controlo, tá? Então, aqui, né, nós vamos perceber o quê? Que o sexo feminino, ele vai ter um mais isolamento aqui, retraimento, tá? Aqui, ó, lá nas diferenças na intimidade com os pares, tá? Também o feminino vai trazer um número maior. Tá? Lógico, lá, isso aí é lá em Portugal, em Lisboa, tá? Então, né, existe também em Portugal uma cultura um pouco mais machista que a nossa, tá? Então, tem tudo isso aí que tem que ser avaliado. Aqui, ó, né? Lá na página 30, ela vai trazer as diferenças da integração com os familiares em função do grupo genérico, né? Aqui mais ou menos igualou aqui, tá? Tem o controle que bateu
E os isolamentos agressivos aqui é praticamente igual entre o sexo feminino e masculino. As diferenças na intimidade com os familiares em função do grupo e do gênero, tá? Também aqui bateu, né? Ficou mais ou menos, deu uma questão aí. Bom, pessoal, eu vou entrar na discussão. Depois, quem quiser pode se aprofundar ali nos dados, tá? Na questão dos dados ali, para ver, né? Para ver aqui a questão, tá? Certinho aqui da discussão. Então, os adolescentes aqui isolados, retraídos, relataram aqui os valores mais baixos na integração e na intimidade com os pares. Então, apesar de eles andarem em pares, tá? Aí pode andar, né? Em bando, mas não ter aquela intimidade. A questão do perfil isolado, agressivo, o perfil, né? A questão das meninas aqui em todos os grupos, os níveis de intimidades, né? São superiores em relação aos meninos. Então, o que pode dizer aqui? Que as meninas, elas têm mais necessidade, às vezes, aqui de falar, né? De ter amizades, intimidades, tá? O estudo aqui verificou o quê? Que adolescentes isolados, retraídos, tá? Tiveram valores mais baixos na integração e na intimidade com os pares. Tá? Desenvolvidos aqui no retraimento social, nos problemas de internalização, no sentimento aqui de solidão. Em relação à integração da família, os rapazes com perfil isolado agressivo, né, consideravam-se mais integrados na família do que os rapazes com isolado retraído. Tá? Então, lógico, se a pessoa é mais agressiva, a família fica mais em cima também, tá? Porque o agressivo, ele incomoda mais, né? O quietinho, às vezes a família pensa assim, ai, deixa ali, né? Deixa ali. As meninas, né? Aqui, as evidências do retraimento social em rapazes resulta em níveis de maior desajustamentos do que as meninas, as raparigas, tá? A questão aqui dos retraimentos, das consequências, das dificuldades ligadas a perturbações internalizadas no sentimento de solidão, tá? A questão aqui do comportamento tímido, a questão dos valores, as questões culturais, o nível íntimo entre rapazes e grupos. Aqui elas vão trazer aqui dados bem pertinentes, a questão da integração. Tá? Então, é interessante quem puder depois ler essa pesquisa com mais tempo, tá? Com mais atenção, né? Com mais atenção aqui as análises, né? Que ela traz entre meninos e meninas, né? Aqui a questão das crianças, do isolamento já, né? Que foi feita uma análise, a questão da depressão, alguns trazendo o problema de depressão, a solidão dos adolescentes também está ligado à questão do retraimento social, tá? Apareceu aqui pouco expressivo, mas a solidão também aqui ligada aqui à depressão, a perturbações internalizadas, ao retraimento social, tá? Então, aqui, a questão da depressão,
a investigação de limitações, o estudo, a amostra, tá? A questão aqui da discussão, do estudo, da compreensão, do retraimento social, tá? Problemas, né? Que problemas que esses retraimentos social podem estar trazendo para esses jovens, tá? A questão aqui de explorar implicações de retraimento social precoce, o futuro, a discriminação, o déficit de interação, tá? A timidez, às vezes por pouca motivação e aproximação, a questão aqui dos instrumentos de solidão, do retraimento, da internalização dos problemas de depressão. Então, vocês vão ver aqui que a análise que a Débora faz, que é a pesquisadora dessa dissertação, tá? Ela vai concluindo aqui o interesse, né? Que é desenvolver o que precisa ser feito mais estudos em relação a esse processo. Pessoal, o que vocês entenderam da aula, né? O que vocês entenderam hoje dessa aula? O que vocês acharam? O que aprenderam? O que vocês aprenderam? Tem o outro texto, tá? Que eu deixei como complemento, que é um outro estudo de caso sobre depressão, depois que é uma outra dissertação de mestrado, tá? O que vocês aprenderam? O que acharam? Se vocês têm alguma sugestão, né? Daí, ao final, eu quero concluir, mas eu quero que vocês primeiro respondam. Gente, agora tá ficando frio. E dá-lhe frio agora. Agora eu gelei aqui. Deixa eu pegar o meu... Ui, que frio! Né? Podem falar também, podem se manifestar. Tem mãe assistindo a aula, pode falar também. Eu gosto quando as mães participam. Na sexta-feira eu tenho uma mãe que fica assistindo a aula. Bem bacana. Ah, sim. Né? Bem isso, Rodrigo. Não é? Bem-vinda. Juntamente os vídeos, a explicação, entendi que os adolescentes são mais complexos do que achamos, que a solitude é importante e muitas outras coisas. Só que, colegas, solitude é para quem tem maturidade psíquica, tá? Eu tenho lá 15 anos, eu não quero saber de ninguém, eu quero me isolar, eu quero ficar sozinho, tá? Solitude é para quem tem maturidade psíquica, tá? Eu conheço pessoas com 70, 80, 90 anos que não ficam sozinhas, de jeito nenhum, tá? Tem muitos hoje idosos que preferem morar em casa de acolhimento, porque lá tem gente, né? A família às vezes tem dinheiro, não, vamos pagar um cuidador, eles preferem ir para uma casa de acolhimento, porque lá tem gente, né? Eu adoro gente, tá? Então, solitude, tem, né? Eu sou uma, tá? Nós já estamos nos planejando, tá? Nós já estamos, eu e as minhas amigas, nos planejando, nós vamos morar tudo junto, tá? Pessoal, mais alguma questão?
Exatamente, porque lá tem gente. Né? Hoje tem esses hotéis aí, né? Hotéis, né? Tem construções aí de outro mundo, super moderno, tá? Claro, você pode morar num lugar mais simples também, né? Não tem nada a ver, mas já tem altos investidores aí, né? Fazendo por quê? Porque as pessoas não vão querer morar sozinhas. Em condomínio, num prédio como eu, você se isola. Você se isola. Pessoal, o que que vocês acharam da aula? Se vocês têm alguma sugestão, tá? Eu vou parar aqui a gravação. Não sei o que que vocês pensam, se estava a contento, tá? Eu vou parar aqui.